Portanto, eu chamo-me Jorge Manuel Ferreira Simões e nasci em novembro de 1959, no dia 26. Nasceu em Almalaguês? Eu nasci em Almalaguês. Em casa? Não. Nasci na cidade da maternidade, mas cresci aqui. Cresceu. Minha adolescência, minha infância. E os seus pais? Sim, os meus pais e com os meus avós. E foi aqui que eu aprendi esta arte, a arte de trabalhar a ferro. Qual é que é a sua profissão? Portanto, eu fui funcionário público, cumpri os meus 37 anos, até aos 60 anos. Depois dediquei-me de corpo e alma, por inteiro, a trabalhar a ferro. Eu já trabalhava no ferro, especialmente em arte nova, na forja, e comecei por aí, e foi por aí que eu comecei a falhar e a errar e a aprender. Depois da arte nova, comecei a derivar já mais para a minha arte, pronto, estilizada, peças pequenas, grande envergadura. Pronto, achei que era o momento de eu dar uma virada, portanto, no que eu fazia, para aquilo que eu agora também quero fazer, e ainda mais, se puder. O que é que o motivou? O que me motivou foi o facto de eu, inicialmente, portanto, foi o facto de eu ter um contacto direto com pessoas que conheciam da arte de ferro, trabalhava ferro, e eu também gostava. E depois, pelo trabalho que eu desempenhava, eu aprendi aí o meu gosto e a minha aprendizagem com essas pessoas, sabendo muito mais do que eu. Pronto, essa aprendizagem também me serviu bastante. E depois, quando eu saí, quando eu acabei, eu entendi que, portanto, que não devia parar, que devia continuar, porque parar é morrer. E eu estou cheio de ideias e quero pôr as ideias cá para fora e quero fazer e quero melhorar, quero levar as coisas mais para a frente ainda, se puder. Mas na sua família já havia quem trabalhasse o ferro? Sim, o meu pai. O meu avô trabalhava, nós vivíamos na mesma casa no início, quando nós nascemos, quando eu nasci. Portanto, o meu avô já era o forjador da aldeia, era o homem que fazia as ferramentas para a agricultura, para tudo, portanto, tudo que era necessário. Naquela altura era tudo necessário, desde as prensas para a ganima, os carros de bois, as ferragens que aquilo tudo levava. Eu lembro-me, tinha a ideia disso e tenho a ideia de estar a dar ao fole, que era um fole grande, para poder queimar o carvão. Estar ali, puto, e eu gostava de estar ali a dar ao fole, tinha uma tumba com aquilo, junto ao meu avô, e depois até acabou por me fazer umas ferramentas pequeninas, em tamanho pequenino, uma enxada e assim umas ferramentas para eu brincar, que nem andam por aí, não há qualquer. E pronto, e foi assim, talvez tenha sido o meu primeiro contacto logo. Depois, o meu pai foi o único filho que seguiu as pegadas. Ele trabalhou inicialmente numa oficina, quando era mais novo, mas depois veio para casa trabalhar por conta própria. E após o 25 de Abril, e foi então aí que eu comecei a trabalhar com o meu pai e a aprender. Pronto. Mas ainda dentro de uma serralharia convencional. Dentro de fazer umas têmperas, umas enxadas, de fazer as ferramentas ainda, porque naquela altura não havia tanto trator, nem coisa que o valha, e era tudo feito muito manualmente, e o meu pai também ainda fazia essas coisas. Depois, como ele faleceu cedo, eu senti-me na obrigação de continuar. Eu tinha na altura, penso, os meus 16 anos. Continuei, eu estudava de dia, passei para a noite e estava aqui durante o dia. E pronto, eu fui obrigado praticamente a aprender
essa parte da serralharia, de forjar dos sistemas convencionais mais antigos que eu vi do meu avô e que eu vi do meu pai. Quando eu fui para o trabalho, para onde eu fui mais depois trabalhar, aí as perspectivas, outras coisas, tipo acesso a máquinas, outro tipo de ferramentas, onde então aí eu pude expandir um bocado aquilo que eu gostava de fazer e gosto de fazer. Eu adoro fazer arte nova, gosto de fazer painéis, cornucópias, rosas, flores, eu gosto disso, só que isso não se vende, não é negociável, hoje as pessoas não procuram isso, procuram coisas feitas e elas existem, não é? Estampadas e coisas, já ninguém dá o valor ao artesão. Então, eu sei fazer isso, sei fazer mobiliário, sei, camas, cadeiras, mesas, não tem problema. A questão é haver comprador e quem as faça, e quem as queira mandar fazer. Como não há, me aparece pouco, quando aparece faz, mas quando aparece, como não há tanto, eu virei-me para outras coisas, para coisas que eu adoro fazer, adoro criar as peças, desenhá-las, fazê-las e trabalhar a volumetria delas, trabalhar a densidade, trabalhar a proporção, isso dá-me luta, eu gosto de desenhar e depois pô-las em prática, e pronto, e foi para aí que eu me virei. Queres explicar algumas dessas peças que têm a sua Esta reflete, isto são peças pequeninas, são peças que eu faço normalmente com restos de materiais, e são peças que retratam um bocado a vida da aldeia, o homem do acordeão, aqui o carro das vindimas, isto é um maiave, quando fiz uma mistura, que eu faço algumas misturas dessas, não as tenho. Sim, que é onde eu uso pedra e ferro, mas eu tenho peças de maior dimensão com a mistura com a pedra e o ferro. Acho que são coisas que combinam muito bem e faz coisas engraçadas. Esta ficou aqui pequenina. Isto aqui é uma cidade de Imbra, pronto, que eu estou a tentar fazer. Já fiz uma, assim, mas pronto, ela saiu, alguém ficou com ela e eu estou a trabalhar com uma outra matriz. Aliás, dentro da primeira matriz eu estou a fazer uma segunda, mas já com uma postura diferente. Pronto, já imagino um ponto de luz diferente para ali, ou seja, imaginemos que a luz está daqui para lá, ilumina a parte ali e esta parte são sombreados. Como se o ponto de luz estivesse aqui deste lado, ela está mesmo assim virada. Pronto, a densidade da cidade é ali, a menor densidade da cidade será deste lado, aqui há de ser o parque, há de levar aqui umas coisas diferentes, que ainda tenho que ver bem. Há de ficar assim. Há de ficar assim. Pronto. Pronto, e depois, dentro dos trabalhos de grande dimensão, tento, pronto, as coisas que faço, normalmente vai ao encontro do desejo que as pessoas, da pretensão das pessoas. Tenho em Balença do Minho, no norte tenho 2 peças, aqui na zona centro tenho, aqui em Coimbra tenho no Marco dos Pereiros, tenho aqui, vou colocar uma agora em Ceira, tenho outra para colocar em Miranda do Corvo. São peças já de grande dimensão que refletem um bocado as tradições das zonas para onde elas vão, que é o caso de Ceira, que é sobre os viveiros das árvores e há 100 anos atrás como é que eram transportados à cabeça e como é que era o enxertador e uma peça assim à volta desse tema. Lá de cima foi sobre as lampreias, o Marco dos Pereiros foi a EDP, é uma lâmpada, tinha que refletir o consumidor, o produtor e a distribuição. Então eu trabalhei uma lâmpada e acho que foi conseguido. No Pneu da Saudade também tenho 2 peças, uma está muito mal estimada,
E a outra tenho ali que foi vandalizada e está ali, que foi recuperada e pode ser posta lá. É uma guitarra de Coimbra, que está ali embrulhada à frente da casa, pronta para ir novamente para o sítio porque tentaram arrancá-la lá no sítio onde está. E depois tenho peças que eu vou fazendo para clínicas, tenho uma numa clínica, tenho em espaços académicos e espaços de restauração, tenho várias, e pronto, e vou criando. Ligado aqui a uma Malaguês. Ligado ao Malaguês, estou a enredar agora um desafio, que é com o presidente da junta daqui e com a Câmara Municipal de Miranda do Corvo. Vou fazer os teares, portanto, tem a ver com a selagem, e aqui para o Malaguês, possivelmente, irá sair uma outra peça que vai ter a ver com as vindimas. Há de ser um homem com os cachos às costas, naquele tempo acatava as coisas às costas, com poceiros. Uma imagem desse tipo que há de ficar aí. Portanto, isto relacionado aqui com a terra. Já tenho ali os gaiteiros, que é uma imagem de marca, já se tornou uma imagem de marca de Almalaguês. O meu pai era caixeiro, enquanto teve vida e saúde, era o homem da caixa. Eu acho que foi o primeiro trabalho que eu fiz, daquele tamanho, daquela envergadura, e saiu muito bem. Foi um bocado motivado até por uma homenagem, a homenagear o meu pai. Ou seja, eu vivi no meio de pessoas. O meu pai só tinha a terceira classe, só que era um artista, um lápis de pau e um bocado de papel. Ele fazia desenho, ele desenhava, ele fazia coisas de lá para baixo. Era um homem muito inteligente. A minha mãe também só tinha a terceira classe. A minha mãe era a outra vertente, era a parte da selagem. Minha mãe portanto, era talvez a mestra mais conhecida aqui em Almalaguês. Todas as teceiras, ou praticamente a maioria das teceiras de Almalaguês, passaram na aprendizagem pelas mãos da minha mãe. Deixa-me um espólio muito agradável, tenho um espólio bom, devo cedê-lo ali ao museu, com certeza, porque não me serve para nada. Amostras que devem ter para aí 100 anos. E ela é que as fazia. Com as cruzinhas e com o papel quadriculado é que as fazia. Eu lembro-me dela estar ali no tear e mandar-me comprar folhas quadriculadas, as maiores, para ela poder fazer os desenhos, aquelas cercaduras, aquelas coisas. Ela criava as cercaduras com lápis de pau, cada cruzinha e um lápis de pau era um puxado. Portanto, e ela fazia aquilo. Portanto, isto era assim uma coisa, aqui uma casa assim um bocado virada às artes. A mim tocou-me, por infelicidade, tocou-me. Eu digo infelicidade porque eu não tive vantagens nenhumas destas coisas. Quer dizer, eu sou um babaca a negociar. Porque eu não tive vantagens. Eu gosto de fazer coisas. Gosto de pintar, gosto de desenhar, gosto de trabalhar o ferro, muito mais. Mas sei que isto de trabalhar o ferro, tenho 64 anos, daqui por mais 4 ou 5 anitos, também já não está assim muita vontade de estar aqui a fazer força e dobrar e mexer e não sei o quê. Talvez nessa altura depois eu me vá espraiar um bocado nas telas e nas aguarelas e nos acrílicos e coisas assim do género. Portanto, será assim. Tem memórias da sua infância? Como é que eram as condições da casa dos seus pais, casa dos seus avós? Moravam longe, tinham dito. Sim. Como é que eram as condições? Pronto, nós não éramos abastados, não éramos uma família abastada, éramos uma família de pessoas que trabalhavam no duro. O meu avô era forjador, teve, não sei se 5, 6 filhos, já não me recordo, não tenho bem a ideia. O meu pai ficou aqui, foi o que ficou em casa. Eu lembro-me de ter uma infância ali junto ao meu avô. Com ele pela forja, aqui sempre o pátio, havia ali coisa, o corral dos porcos. Ele tinha um corvo que ele pôs a falar e chamava a minha irmã
o corpo chamava-me: "Ó Jorge, ó para", e aquilo era um encanto para mim. Tinha um triciclo que me foi dado, que já era de um primo meu, que vivia um bocadinho de nível, um bocadinho de vida, jamais abastado. E o triciclo veio para a minha mão, na segunda mão. Eu tinha um triciclo atado com cordéis e vinha fazer, foi assim. Depois passei aqui para a casa dos meus pais. Já éramos dois, era eu e a minha irmã mais velha, que já faleceu também. Era uma artista também, pintava muito bem o óleo, usava muito bem os óleos. E eu, portanto, vivi aqui, já nesta casa, fora da casa dos meus avós, aqui ao lado, já vivia aqui já com a minha irmã. Sei que um dia recebemos convidados e a minha mãe manda entrar e: "Olha, nós não temos, andamos em mudanças, não temos cadeiras, pá, desculpa". E a minha irmã: "Então, depois a gente não tem cadeiras nenhumas, nunca tivemos, ainda não temos". A minha mãe a desculpar-se porque não tinha cadeiras ainda dentro de casa, porque não havia dinheiro para ter as coisas, não é? E a minha irmã desmontou-se toda quando disse: Não, a gente não tem cadeiras nenhumas, as cadeiras não são nossas". Pronto, e foi assim uma vida bastante difícil, sem dúvida. Tornou-se um bocadinho mais dura para mim naquela fase, porque eu fui naquela fase após 25 de Abril, PREC, dificuldades. O meu pai na altura separou-se da sociedade que tinha, teve muitos prejuízos com isso, algumas coisas que nós tínhamos ficaram aí. Depois ele montou em casa uma oficina para só que passado 3 anos, não tenho, adoeceu com uma leucemia e eu fui obrigado, pronto, neste caso eu andava a estudar em Coimbra, deixei de estudar de dia, passei a estudar de noite e a fazer aqui o trabalho que nos iam sendo encomendados, que era a única subsistência, era a oficina que o meu pai tinha e era os teatros que a minha mãe, onde a minha mãe descia. E foi a minha mãe, foi sempre uma mulher de armas, foi uma mulher excepcional, brutal. E pronto, criou-nos com todas as dificuldades e pronto, foi um bocado assim. A sua mãe vendia as peças para... Sim, ela, portanto, vendia para a zona do campo, ali para a zona de Sor, tinha aí muitos clientes, para Coimbra, aqui para Miranda do Corvo, havia ali uma fábrica que recebia coisas feitas das mulheres, depois eles vendiam-nas eles, não é? Essa fábrica, e pronto, e vivia-se assim, com muita dificuldade. Histórias de desgraças, nem vale a pena contar, porque elas eram tantas. Portanto, quando começou a estudar, havia ainda a separação das raparigas? Sim. Aqui, em Almalias, na primária, tínhamos a escola, eu frequentei sempre a escola de rapazes, que é onde é hoje a Junta de Freguesia. Nós não tínhamos contacto, e mesmo quando eu fui depois para a Sidónio Pais, para Coimbra, a escola comercial era cá em baixo, no mercado, e a industrial e feminina era na Brutero, e separados, mesmo a industrial e a comercial, cá em cima na Brutero, eram os 3 separados. Portanto, isto ainda foi... Isso durou, pois foi até o 25 de Abril, porque no dia 25 de Abril recordo-me de ter uma aula de matemática e chegar lá para os fazer. Não ia acontecer nada, que havia umas coisas estranhas que estavam a passar em Lisboa. E depois eu tinha 15 anos, nessa altura. É aquilo que eu costumo dizer, sou um filho da Revolução. Fui criado um bocado nesse ambiente, especialmente em Coimbra ainda, com aquelas histórias dos estudantes e a ocupação da praça cá em cima de José de Almeida, quando foi da PIDE e essas coisas todas, são coisas que ficaram na memória. E pronto. E depois foi também uma libertinagem a mais para nós, porque era uma coisa nova. Também tive grandes problemas com a minha mãe. Pronto, porque ela queria que eu viesse para casa, eu já não tinha pai na altura, eu era assim um bocado autónomo. Se hoje trabalhava, mas eu já não tinha trabalhado, não trabalhava. E depois, por obrigação, fui para o serviço militar, por obrigação.
Que idade é que tinha? Eu tinha 18 anos, na altura, quando fui para o serviço militar. Eu, na altura, eu já não tinha pai, eu tinha direito a não ir, porque era o único homem da família, e nós, na altura, Timor tinha sido ocupado pela Indonésia, e o Estado português não sabia se devia mandar para lá militar, se não, porque é muito longe, é do outro lado do mundo, é uma despesa, o país estava ainda, tinha acabado de sair de uma ditadura iniciada no processo de revolução, portanto não havia dinheiro, e eu trouxe então, fui deixar Timor aos indonésios, né? Até depois da independência deles, mais tarde. E nós ficámos ali naquela iminência, se íamos, não íamos, ou seja, eu fui para o serviço militar obrigatório, mas mesmo para ir lá para Timor, por acaso aquela pessoa também tinha que ir, e já não tinha pai. Eu acho que foi uma grande injustiça na altura me fizeram, porque eu tinha pedido. Na altura fazia-se esses pedidos para ser, como é que se chamava, era apoio familiar, era, pronto, a única pessoa que podia dar a subsistência familiar, era o único homem que ficava em casa. E eu já não sabia, foi na mesma. E depois, quando saí daí, é que eu fiquei à toa. Quando saí da tropa, é que eu fiquei assim um bocado, não sabia o que é que havia de fazer. Eu dedicava-me a isto as pessoas não havia dinheiro, aí década 80, dos anos 80, 81, as pessoas não tinham dinheiro, a sociedade não estava a viver bem, estava-se a fazer a transição do PREC para os regimes não militares, naquela altura. E pronto, e foi quando eu entrei então para a função pública. E se eu soubesse o que sei hoje, nem sequer tinha entrado. Quando tinha feito este percurso que eu estou a fazer hoje, e tinha começado a fazer muito mais cedo. Mas pronto, as coisas são assim. Quanto tempo é que esteve na tropa? 22 meses. Mas sempre em Portugal? Sim, sempre cá. Voltando aqui também novamente à sua infância, além do trabalho do seu avô e do seu pai como forjadores e da sua mãe como selagem, eles também praticavam alguma agricultura? Sim. Tínhamos as vinhas, tínhamos grande parte daquilo que nós conseguíamos era da terra, não é? O meu pai mantinha as atividades vivas. Quando não era ele, era eu. Quando não era eu, devo admitir que sei fazer, mas nunca tive grande dotação para a agricultura. Não é apetência, digo mais apetência do que vocação, porque eu sei fazer as coisas. Mas nunca foi assim, mas fazia, tinha que fazer. E tinha o meu avô, na altura ainda, que nos fazia esse tipo de trabalho praticamente. Não era este o meu avô também o forjador, mas o pai da minha mãe, que nos ajudava a cuidar das terras. Pronto. E tínhamos as vinhas, tínhamos a terra de agricultura, o milho, as batatas, o azeite, tínhamos essas coisas que eram no fundo essenciais para E vendia? Não, isso era tudo mais para consumo, porque na altura. Meu avô, sim. Este meu avô, antes, no início, quando era mesmo, quando era pequenino, o meu avô, sim, era uma pessoa que tinha vinho, tinha azeite e vendia. E depois, isto é assim, são 6 irmãos, cada um leva a sua parte, depois isto vai-se repartindo. E pronto, e acaba por satisfazer o que havia. Quer dizer, não satisfez. Toda a gente ficou feito a sua parte e legítima, não é? E pronto, ele também tinha essa parte e pronto, tínhamos as vindimas, tínhamos sempre, fazia sempre a matança do porco, fazia-se, lembro-me aqui em casa, fazia-se, pronto, eram momentos até de reunião de família. Quando se matava o porco, reunia-se a família. Toda a gente tinha que dar um sarrabulho, toda a gente tinha segurar o porco.
não sobrava, não era preciso tanta gente, mas pronto. Pronto, também não havia mais. Era o que se tinha, né? Era isto. E lembra-se da alimentação que havia na altura? Quando era criança? Eu lembro-me que ia para as filas da Caritas para ir buscar leite em pó. É o que me lembra. E o que a memória me traz mais eram esses momentos. A Caritas vinha cá fazer uma distribuição de leite. Isso era leite em pó. E nós víamos todos para a fila, lá para baixo, para o lar, para a casa do padre, porque eles iam lá distribuir um saco, já não lembro se eram 1 quilo, se eram 2 quilos, leite em pó. E depois lembro-me da minha mãe, eu era um guloso do caramba, a minha mãe estava a fazer o leite, misturar o pó e a água, fazer o leite, né? Eu tinha acabado de chegar com aquilo e eu quero um bocadinho, aquilo era muito simples, leite era pão de fininho, e ela não vai dando nada comigo, agarrando aquilo, está lá, cala-te. Aquilo embolou aqui na garganta, ela viu, ela já não sabia o que é que havia de fazer, porque eu não conseguia respirar, e tive que estar ali, ela batendo nas costas, até que a bola do leite saiu. E depois tínhamos as brincadeiras que no fundo acabávamos de ir para a escola primária, íamos para a escola de manhã, saímos ao 12:30 para aí, mas depois também só chegávamos a casa putos, porque minha mãe estava a trabalhar no teatro, e dava conta, fazia o almoço e pronto, sabia qual era. Isso aí era coisas. E nós íamos uma fruta, íamos, conforme a época, íamos fazer uns assaltos. A gente sabia onde é que estavam as cerejeiras. Nós íamos para a escola, saímos 12:30, por aí, e pronto, depois chegar a casa era uma complicação. Íamos onde é que estavam as nésperas, onde é que estavam as cerejas, íamos dar uma voltinha, ver uma passarada, uns ninhos, uns melros, onde é que eles tinham, onde é que estavam os ninhos. Fazíamos assim as nossas que, portanto, a mim especialmente, valeu-me umas churras valentes, sem dúvida. E eu via a minha mãe à distância, à minha procura, com a mão debaixo do avental. Quando ela ia com a mão debaixo do avental, era sinal que atrás da mão vinha a vergasta, não é? E eu, caralho, rapava, fugia para outros lados, ia para casa, mas quando eu chegava a casa, o remédio era o mesmo, havia volta a dar. E era assim, passava-se, quer dizer, não é aquela sardinha para 3 pessoas, pronto, mas a sopinha sempre, trancas a barriga, por vezes era sopa, e no outro dia sopa, mas sempre. Então eu vinha à casa no intervalo da escola e a minha mãe já nessa altura ia à padaria buscar o pão, eu já sabia que já cá estava o pão, eu vinha cá acima e pronto, levava um pãozinho para o intervalo, para mim, para eu comer, mas levava 2 e escondia-os ali embaixo, atrás do arvoredo, nas escadas que nós tínhamos, antes desta rampa, tem lá umas escadas, e eu escondia lá o pão. Porque depois, da parte da tarde, dava uma fome. Eu não podia vir, porque tinha as minhas irmãs também queriam pão, e eu já tinha aquele pinado, e aquele era para mim. Pronto. E depois, tanto andei, aquilo acabava sempre na mesma desgraça, era sempre uma surra, era para eu aprender. Não era fácil, vivia-se assim um bocadinho atrapalhado, mas pronto. Aí também. Pois era, nós vemos, havia uns miúdos que tinham umas coisecas, já tinham uns brinquedos, não tinha nada. Eu e outros, como eu, os nossos brinquedos eram umas fisgas, uns elásticos no bolso e um arco para andar, um pneu e pronto. A nossa infância era passada assim, quer dizer, porque não havia mais nada aqui, nem café. O café, acho que abriu quando o homem foi à lua, na primeira, já tive várias, foi a primeira vez que abriu o café com uma televisão. Pronto, isto era assim muito parado, e nós juntávamos os miúdos, então quando saímos da escola, tínhamos, em relação à comida,
Pois, tínhamos a Caritas, ela dava-nos o leite em pó, eu lembro-me disso, e depois era aquilo que se fazia muito em casa. Portanto, a sopa era a matança do porco, era a salgadeira, salgava-se a carne de porco, foi, era a salgadeira, e fazia-se, o docinho era todo bem aproveitadinho, para meter na sopa para dar sabor, essas coisas todas, e pronto, e crescemos e vivemos da mesma forma. E os animais que produziam, além do porco, produziam mais? Galinhas, especialmente galinhas. Era as galinhas e os porcos. Portanto, era aqui. Havia quem cuidasse e criasse coelhos, mas os coelhos eram sempre muito suscetíveis de adoecer e de ter problemas. Não, mas e depois também havia o tempo. A minha mãe estava muito no tear, o meu pai estava muito aqui, as galinhas estavam aqui atrás, o porco também estava ali no corral dele. Mas depois isso começa a ser, depois do meu pai falecer, a minha mãe no tear, eu também não tinha muito jeito para dar continuidade, mas lembro-me, por exemplo, o meu avô, era a varanda daqui virada para este lado, a varanda em madeira, que era assim, fazer madeira, não é? Era madeira, e por baixo dessa varanda de madeira era onde estavam os porcos, mas aí criavam os porcos. Tinha uma fêmea e criava os porcos, leitões. O meu avô era assim, o corvo, o meu avô tinha ali, portanto, que era o Vicente, que acho que todos os corvos se chamam Vicente, um bocado no romance Miguel Torga, dos bichos, que era uma obrigação. É até engraçado o livro. E o corvo é o Vicente. E ele também era Vicente, chamava para a minha irmã, chamava-me, e andava ali com os coelhos, com as calças de rabo aberto, que era para causa de não haver crises, pequenito, rabiaram lá para o outro, e eles estavam, os homens todos a acabar, andavam aqui a acabar a vinha, e estavam na hora da merenda. Era o sol, isto aqui trabalhava sol a sol, não é? Nascia ao sol, e acabavam quando tinha o sol. E estavam aqui na merenda, e há um deles que eu lembro-me que era o perfil, pá. Uma senhora, um solteirão, um homem que bebia vinho, e o gajo agarra para mim e força-me um vinho, era puto, pequenino, tinha uns 4, 5 anos, força-me a beber vinho, epá, eu vomitei tudo, eu sei lá, e foi até hoje, eu nunca bebi vinho. Nunca gostou de vinho? Por causa disso? Fiquei completamente, aquilo para mim foi... Eu deixei de. Pronto, aquelas partilhas que se fazem, né? Tinha 2 vinhas ou coisa assim. Eu troquei com a minha irmã. Uma troquei com a minha irmã, porque eu outra vendi porque não me dizem nada, as vinhas não me dizem nada, porque aquilo para mim foi um trauma. Aquilo para mim, não quero. Se eu quiser o beijo para comer, eu vou comprar. Ou procuras aí e compras. Aquilo para mim foi... Mas pronto, era isto, era a minha infância, era aqui. Já tinham água canalizada? Não. A água era... Íamos à fonte. E havia as histórias da fonte, não é? A gente ia à fonte, saíamos às 2, chegávamos às 6 da tarde, íamos tomar banho para os tanques, para estes tanques para aí abaixo. Os tanques eram todos nossos, mas no verão então era uma alegria. Levávamos um cantarito, uma coisa de barro, ou um cantar de lata de 10 litros, e pronto, íamos para aí abaixo, juntávamos, vamos à fonte, juntávamos só 2 aos 3, e íamos, era uma tarde de recreio para todos. Pronto. E depois as histórias sucediam-se. Eu estava nas represas dos ribeiros, as pessoas faziam represas para regarem, a gente aproveitava as represas e fazíamos piscinas, aquilo era com sanguessugas, e íamos à fonte, que ainda hoje é a fonte onde muita gente vai, dá uma vez buscar água para beber. Eu vou, especialmente eu vou. Mas não tinha. A fonte do Calvo. Pronto, a fonte do Calvo. Embora eu aqui neste terreno, nós neste terreno aqui do meu avô, tínhamos aqui um poço, com nascente, e depois secou a nascente. O poço ainda está aí, mas pronto, mas não era uma água, não era potável, também não era propícia para beber,
Mas havia aqui tudo, havíamos aqui uma outra fonte que havia aqui, quando se sobe para a entrada da Almalagueste já não existe essa fonte, que era a fonte de Balsimão. Também íamos aí à água, era ali ao Pinhal, é uma zona que há, que se chama o Pinhal, onde as pessoas, havia minas, as pessoas faziam minas, procuravam os veios de água, e a gente não sabia se ela era boa, mas toda a gente bebia dali, os mais antigos bebiam dali, portanto, a priori bebia-se, especialmente as águas que vinham das minas, não é? Sempre minas e coisas assim. Mas olha que eu lembro-me, nos tempos de andávamos despedindo na rua e bebíamos água como os animais do charco, águas correntes, ribeiras com sede, a gente andávamos aí de um lado e para o outro. Eu lembro-me de baixar-me aos animais e beber água da ribeira à corrente. A gente não tinha noção nenhuma se havia micróbios, se havia micróbios. Se tinha sede, bebia água, estava limpa, correr, branquear e pá, aqui era. Eu lembro-me de fazer isso. E estou aqui. E a água que iam buscar à fonte era racionada? Não. A gente víamos à fonte e no outro víamos outra vez todos contentes, se fosse preciso. Não é? Agora, fazíamos aproveitamentos de água das chuvas, isso sim, para tomar banho. Não tínhamos casa de banho. A casa de banho inicial, que eu me lembro, aqui na minha casa, aqui já nesta casa, porque esta casa era da casa dos meus pais, eu depois adquiri aos meus irmãos. Esta casa não tinha casas de banho, mais tarde teve, mas no início não tinha. Então o meu pai fez um bidon, aplicou-lhe uma torneira e um crivo de regadores. Pronto, a minha mãe aquecia a água, metia-se lá dentro, e a gente íamos tomando banho, abria-se a torneira, lavávamos, depois fechava-se a torneira, era sabão, e lá não havia mais nada, sabão azul, depois volta a abrir a torneira, e era assim que se tomava banho, um de cada vez, e era na loja, não havia casa de banho, era na loja, na adega. Pronto, era o sítio mais separado da casa, ou mais afastado da casa, que não havia ligação. A gente ia à loja, fechava a porta, a minha irmã, as minhas irmãs, ia lá tomar banho. Era assim, tínhamos que aquecer a água no lume, não havia gás, né? Aqueles paneleiros grandes, e pronto. Essa foi assim, isso né? Durou até aos 6 ou 7 anos, 8. Depois é que tivemos casa de banho a primeira vez. Que idade tinha quando tiveram a água canalizada? Isso já, eu devia ter uns 10 anos, 12, quando começou a aparecer aqui a água canalizada, em Almalaguês e em termos de água. E a eletricidade? A eletricidade, aí sim, sempre tivemos, só quando era mais pequenino, ali em casa do meu avô é que não havia. Mas depois, quando o meu pai fez esta casa, já havia eletricidade, já tínhamos um rádio telefone que era, ainda daí aí, o rádio telefone era assim uma coisa, está ali, tenho ali guardado para um dia recuperar. Ele já tem há uns 100 anos aquele rádio. E pronto, já tínhamos o rádio e já se lembra-me do rádio, que aquele domingo de manhã ninguém parava na cama. O meu pai punha tudo no máximo, tínhamos de levantar todos para ir à missa. Então ele, para não andar a chatear-se com a gente, ele punha o rádio no máximo, toda a gente acordava, que era para irmos todos para a missa. Íamos à missa todos. Eram quantos irmãos? Éramos 3. 3 irmãos. Sim. Tinham um quarto para cada um? Inicialmente não, as minhas duas irmãs, inicialmente sim. A minha Clara tinha um e eu tinha outro. Depois, quando nasceu a Guida, quando nasceu a minha irmã mais nova, já estávamos melhor, já se tinha feito obras na casa, já tínhamos feito ampliações e já tínhamos um quarto para cada um.
E já tínhamos um quarto para cada um. Lembro-me que o meu era aqui virado para trás, que era aquela janela ali, onde eu fiz grandes fugas. Eu cheguei para a cama e ali 11 horas, meia-noite, fugia dos 12, 13 anos, 14, já saía, íamos fazer uns assaltos aos galinheiros, não é? Galinhas, fazer patuscadas, e era assim que se passava os nossos serões ao fim de semana. Havia uma outra maneira que também era engraçada, que era, íamos à fonte tomar banho ao sábado, íamos todos, muita malta, mas já rapazes adultos, e iam todos tomar banho à fonte, à noite, não havia sítios para tomar banho. Depois começámos a ir tomar banho, isto antes de haver as águas quentes e as casas de banho, coisas, para fugirmos um bocado ao bidão em casa. E eu na altura já andava com uma motoreta, que era a motoreta que o meu pai tinha. Eu andava com uma motoreta e íamos ao pátio Inquisição em Coimbra, à higiene. E nós pagávamos na altura 25 tostões. Então íamos lá tomar banhos, com umas sacolas, não é? Aos 3 e aos 4, todos com as motoretas. Ia-se lá tomar banho. Vinha-se pôr as coisas nas motoretas, tudo bem acondicionado, ninguém roubar nada, porque era uma toalha e um shampoo, um sabão e uma coisa assim qualquer. E depois íamos para o Sousa Bastos, que era um cinema que havia em Coimbra, que já está fechado. Íamos ver o Bruce Lee, que estava na moda na altura. Portanto, íamos ver o Bruce Lee e depois vinhamos para cima, meia-noite, 1 da manhã, e assim no sábado passava assim. Como é que eram os acessos para Coimbra? As estradas? Mal. Esta aqui, só tinha esta, né? Eu tinha esta e tinha aquela, aqui do lado de Coimbra. Eu quando andava a estudar, eu ia apanhar o comboio. Não havia ainda caminhonete de ligação para aqui. As primeiras ligações, nós tínhamos que ir daqui, ali à Portela do Gato, apanhar a caminhoneta que vinha de Tomar. Era esta estrada, chamávamos logo a Estrada Real, porque foi a primeira estrada que se teve, né? E então era a Estrada Real, porque era ali que passavam os coches reais e a escola, era para ali. E então ficou conhecido a Estrada Real. E íamos ali apanhar a caminhoneta que vinha de Espinhal, que vinha, sei lá, de Ancião, de Alveázar e desses lados. Apanhávamos ali a caminhoneta, íamos ali apanhar lá ao Portela do Gato e íamos para a escola, para Coimbra. Isto logo no primeiro ano que foi para Coimbra. Primeiro, segundo, depois também mudou. Depois, ou então ia-se aqui, também era uma alternativa, mas isso normalmente era sempre, fazíamos quando era em grupos, ninguém se metia de noite, ou às vezes já às 6 da manhã, 6 e meia, tínhamos que ir de casa para a escola. Íamos apanhar o comboio ao Setúbal de Ceira. O comboio tinha da Lausanne e íamos apanhá-lo lá. E não íamos ali aos Moinhos, que era muito mais perto, e o piadeiro chamava-se Almalaguês, porque era terra batida, era tudo, não havia alcatrão, era buracos por aí abaixo. Não é? Aliás, nem havia acesso para lá. Havia carreiros. E nós íamos para o Nagué, íamos ao Sobral apanhar o comboio, ou íamos à Portela do Gato apanhar as caminhonetas. Depois começou a haver aqui uma caminhonete em Almalaguês, pronto, já melhorou. Mas nós não deixávamos de estar em Coimbra na escola, vir a pé até às Lajes, para poupar 15 tostões ou 10 tostões no preço do bilhete, para no outro dia ter esses 10 tostões com mais 10 e para poder comprar um pastel, beber um sumo, porque nós víamos, eu realmente falo por mim, eu digo no plural, mas falo mais por mim, porque os outros faziam isso na escola, quando chegavam lá no bar e tal, e era muito branquinho na escola, nos primeiros tempos. Pronto, e era assim, a fazer esse tipo de poupanças, de jogadas, de situações. Queria lhe perguntar se lembra de quando é que alcatroaram as estradas e que importância teve essa benfeitoria nas estradas? Olha, não fiquei muito satisfeito com isso.
Eu não fiquei muito satisfeito com isso, por uma razão. As mulheres aqui de Almalaguês, quando iam para o mercado, iam numa caminhoneta, que vinha um senhor com uma caminhoneta, buscar as mulheres de manhã, às 6 da manhã, e elas carregavam as canastras e as coisas, todas as escovas, ia tudo, pronto, iam todas na caminhoneta para o mercado para Coimbra, vender. E eles chegavam a caminhoneta, chegava aqui ao Almalaguês, volta de meio-dia, lá vinha, era um senhor ali também da buscar o gato, na caminhoneta, era o único que tinha a caminhoneta, e ele fazia esse trabalho todos os dias, fazia esse trabalho. Era o trabalho dele, depois cada mulher pagava um X ao, portanto. E ele chegou aqui e eu, a primeira coisa que eu fiz foi quando havia caminhoneta, eu e outros, tenho agarrado nas taipas, uma boleia para o lugar abaixo. Mas depois até miúdos, começámos a ficar atrapalhados, aquilo começou a ganhar velocidade, eu disse, e agora como é que se desce? E eu tentei descer. Quando eu desci, os pés viraram-se ao contrário. Eu estava descalço, calçado. Epá, eu casquei os meus pés todos por cima. Quando a primeira vez puseram o alcatrão, punham o alcatrão e punham areia, aquilo estava cheio de areia, que parecia lixa. E eu fiquei com os meus pés todos despenadinhos. Vim para casa, né? Mais uma surra, os pés ligados, e a minha mãe pôs-me à janela a olhar para uma caminhoneta que ia sair numa excursão da escola, que eu estava para ir e já não fui. E de castigo não me pôs olhar à janela para eu ver os outros irem embora. Era assim um bocadinho. Pronto, epá, eu aí devia estar na 4ª classe. Eu devia estar com os meus 10 anos para aí. Quando alcatroaram? Sim. A primeira vez. Antes era terra batida, pedra. Lembro-me um dia um boi que se espanta aí de um senhor que morava ali ao meio do lugar, mas não tinha alcatrão nenhum, era terra batida e calhau. O boi para lá abaixo, para lá acima, as pessoas tentarem agarrar o boi e ele desenfreado todo tenho essas imagens dessas coisas que aconteciam, nem aconteceram na infância. Na infância, no princípio da adolescência, porque aqui a minha casa era a minha casa, a casa do meu avô, era esta, a casa do meu pai, a casa do meu avô, umas duas ou três aqui à frente, e ali para dentro não havia nada. Havia ali uma outra, no Almalaguês parava aqui, portanto ali para dentro não havia uma casa, uns primos meus também lá mais adiante, estavam muito isolados, e já na altura estavam muito isolados. E eu estou ali no largo adiante. E era tudo assim muito... Pronto, era tudo um ambiente assim muito... lembro-me de ver aí uma vez o Fernando Pesce, e filmar também os costumes e não sei o que, uma coisa assim. Lembro-me disso. E pronto, era as histórias da catequese, as histórias da igreja, as histórias do padre, essa parada. Conheci alguém que tivesse imigrado? Tinha alguma família que tenha imigrado? Sim, um tio meu, aquele lado, foi que emigrou. Tive uma tia minha que também emigrou, irmã da minha mãe. Essa minha tia nasceu e morreu a minha avó. Na altura do parto dessa minha tia, morreu a minha avó. E a minha avó faleceu, a minha mãe tinha 10 anos e começou a descer aos 10 anos, porque já não tinha mãe. E foi criada por uma tia, que era uma irmã da minha avó, e por uma outra senhora que também era tia, que era a tia Albertina. E a minha mãe foi criada a partir dos 10 anos, ela é que passou a ser a dona de casa, porque era mais velha, e depois tinha mais 2 tios, que foi os que faleceram agora. Essa minha tia, curiosamente, faleceu com 46 anos, 15 dias antes do meu pai. O meu pai faleceu a 27 de dezembro e a minha tia faleceu a 12. Só que a minha tia era mais nova, tinha para aí 41 ou 42 anos. E o meu avô, quando ela nasceu, a minha avó faleceu, e ele tinha que ir ao Rio de Galinhas, sabe onde é?
Ele tinha que ir ao Rio de Galinhas, que era terra batida, não havia ligação, não havia nada, era terra antiga, não havia nada, nem dentro da Almalegas havia. Portanto, sem luz, também não havia luz, era com uma lanterna, ao lusco-fusco da noite, já à noite, levava a minha tia molhada num saco, que chamávamos nós o saco de picotilho, eu levava a minha tia, e a minha tia ia ser amamentada por uma mulher de Rio de Galinhas que tinha tido um bebê e que tinha leite, e o meu avô pagava ou em milho ou em azeite. E depois ia trabalhar lá para baixo, para aquela quinta que existe lá embaixo, que era do cacique cá do sítio, ia para lá trabalhar, pagava em azeite, pagava lá em azeite à senhora, e a minha tia cresceu, desenvolveu-se assim. Foi com o leite dessa senhora de Rio de Galinhas e com outra de Almalaguês, que essa de Almalaguês nunca cheguei a saber. Quem foi? Essa minha tia teve 4 filhos também, meu tio ainda é vivo, e eu ainda hoje penso muito nisso, porque a minha tia era uma tia que eu gostava muito e ela gostava muito de mim. E teve imigrada, era uma mulher de trabalho, foi a primeira mulher que apareceu aqui em Almalaguês a andar numa mobilete, numa motoreta que chamavam as mobiletes, porque depois ela deixou a França, veio de França para cá, o meu tio também ficou doente, veio para cá, ainda hoje tem um problema na coluna, não há um problema qualquer lá no trabalho, e essa minha tia veio e faleceu aos 42 anos, e eu ainda hoje continuo a questionar se o facto dela não ter sido amamentada pelo leite materno, se não foi isso uma das causas da morte que ela teve prematura, porque todos os outros 3 irmãos, um ainda está vivo, tem 90, a minha mãe faleceu com 93, e um outro tio morreu também com 89, portanto estavam todos ali com 2 anos de diferença dos outros. E ela hoje teria 84, mas eu questiono-me se não foi por isso, não é? Voltamos há coisas do arco da velha que a gente não sabe mesmo se é, se não é, mas o facto da minha mãe, da minha tia não ter sido amamentada pelo leite da minha avó, não sei se isso não terá tido reflexos depois, não sei se ela teve uma embolia cerebral, uma coisa assim. Pronto. Isso somos nós aqui a talho de foice, mas isto é uma história muito curiosa porque foi muito doloroso, quer dizer, as pessoas não têm a noção do que era viver naquela época e da forma como o meu avô enfrentou as coisas. O meu avô ficou vivo cedo e pronto, a maneira também como ele lidou com os filhos, criou os filhos, a minha mãe andava sempre uma carga de piolhos brutal, era uma coisa impressionante, era ela e os piolhos. Ela dizia muito, quando contava as nossas histórias, eu tinha tanto piolho, e a tia Rosaira, disse que era a tia Rosaira é como na cama levada, e punha-se a catá-la, e olha, muita fome, como ela diz, muita fome. Tem histórias que a sua mãe contasse? Eu tenho as histórias que eu tenho até acabam por envolver sempre. O meu pai era uma pessoa muito divertida. Já era um músico, ele era um músico, tinha de ser da classe, mas era um músico de ouvido. Ele tocava instrumentos com pouca dificuldade. Então ensinou a minha mãe a tocar nas músicas também, com uma flauta, uma filha, e o meu pai tinha harmónica, e a gente tinha uns serões aqui em casa, do meu pai e da minha mãe, a tocar. Pronto, eu era miúdo, não sei se a minha vida já viveu isso, não, acho que não. Era eu e a minha Clara, os mais velhos, e à noite era assim, tinha a flauta, a minha mãe agora era a grande Leveia Morena, depois quando foi 25 de Abril, era assim umas coisas. E pronto, essas coisas, recordo-me mais isso, recordo-me mais também histórias daquelas, sei lá, o meu pai ia de bicicleta para ali para a Hotel Gato, cruzou-se com um amigo que vinha com uma motoreta que era da PIDE, começam a brincar, caem os dois para o chão, ficam os dois em coma durante 15 dias, sem saberem ler, a brincar um com o outro, na brincadeira.
Vamos dois para a mesma enfermaria para o hospital, ainda não existia hospital novo, era ali junto à universidade. E aquilo era um festival. Quando eles saíram do coma, aquela enfermaria era uma festa. Era o meu pai a tocar a harmónica, era o tio António Júlio, que era o outro, o tal senhor, que era da PIB. Também a tocar e a bater, e passava-se ali, aquela enfermaria era uma alegria. Portanto, tenho essas memórias, estas coisas. Depois há umas outras quantas que nos podem contar. E essa situação foi antes do 25 de Abril? O acidente foi antes do 25 de Abril. Foi. E o senhor o outro senhor amigo do seu pai já era da PIB? Já era PIB, era. E ele vinha do trabalho, de Coimbra, de manhã, e o meu pai ele tinha ido trabalhar de noite, e o meu pai ia para a oficina para ali para o Hotel Gato. E o meu pai ia de bicicleta, e o outro senhor vinha uma vez, pá, mete-se com o meu pai na paródia e caem os dois para dentro de um aqueduto, pumba, e lá ficaram os dois, a brincar um com o outro. E foram sempre grandes amigos. Sempre, enquanto o meu pai cá esteve. E depois esse senhor, meu pai faleceu, e ele ficou sempre ligado à família, sempre. Pronto, como ficou ali uma proximidade, pronto, esse também já foi. Mas ficou sempre uma proximidade muito grande. Com a minha mãe, sei lá, lembro-me do terremoto, quando foi aquele terremoto, toda a gente fugiu dentro de casa e deixaram-me lá dentro. E depois a minha mãe conta isso, eu vou perguntar ao teu pai, então e o teu filho? Então tu não trouxeste? E eu lá ficava todos a discutir cá fora. Eu já tinha uma coisa, isto já há muitos anos, era puto. E lembro-me dessa história, lembro-me, sei lá, depois já é assim, no tempo que ele tocava o gaiteiro e que se faziam aí os ensaios em casa e faziam-se aí as farras da aldeia pronto, os fins de semana, porque não tinha outro fim de semana, não havia mais sítio nenhum para passar o tempo. E era para ver o Bonanza. O meu avô também levava este aqui ao lado. Pois há muita história que lembro-me dessa parte quando se juntaram os gaiteiros, o grupo de gaiteiros aqui em Almalaguer da primeira vez, que o meu pai fez parte e foi um dos fundadores, quando eles começaram a ensaiar e as farras que se faziam aí em casa e pronto, essas são as coisas que mais a memória me traz, me aviva mais. Embora hajam outras coisas. Havia, por exemplo, lembro-me na altura do Carnaval, não sei se o lançar das pulhas, pronto, que nós íamos aí para um alto, para um funil, com respeito à fulana, não sei o que, um rapazinho bom para ti, e a gente indicava qual era o namorado certo, a namorada certa nesse lançamento de pulhas, e estávamos ali a noite toda a berrar e as pessoas iam todas para ouvir, porque era de noite, de madrugada, que fazia eco aqui, e íamos ali, ou era ali para o sítio do tanque de água, não havia casas, ou era lá para cima para o Moinho de Vento, também não havia casas, os sítios mais altos, lançamentos de pulhas, que fazíamos isso, que se perdeu o tempo, e era meter como é que se chama, não sei como é que ele chamava aquilo, que era, nós tínhamos um cordel, atávamos um cordel enfiado na coisa da fechadura, e na ponta do cordel punhamos uma pedra. E depois, quando esticávamos o cordel, íamos esconder isto de noite, de madrugada. E puxávamos o cordel e ele estava sempre a bater na porta. Até que as pessoas tinham que se levantar, não é? E depois, mas já sabiam que era o tal chamado badalo. A gente, vamos para um badalo. Íamos nós para um badalo. Ou pôr uma mecha de enxofre. Imagina aquelas mechas de enxofre que na altura se punham dentro dos pipos para eles se ganharem consistente, punham aquilo, era um tratamento que usavam às pipas, a gente agarrava numa mecha dessas, íamos para lá, metíamos as portas, poucas tinham fechadura, aqui é uma lagueira, tudo trancas e coisas assim já, a gente agarrava, metia lá para dentro, aquilo começava a inundar a casa, pá, era ver as pessoas a saírem de casa e a tratar mal a dentro e não sei o quê, isto na altura do Carnaval. E era o badal é que era terrível, porque a gente punha-se ali e por vezes éramos cercados com o dono da casa de trás, porque já sabia o que era, então o gajo saía de trás, como foi ali embaixo, aconteceu uma vez, num médico que se chamava Lutibanana,
ele vem por trás, já tivemos, mas era um homem, tinha pai 10 metros alto, estamos rapazitos, ele vem por trás, cerca-nos, seus malabadas. Isso é que eu fui correr da noite, fui com as vinhas para fugir do homem por causa do guardal. E aconteceu um assalto a uma cerejeira também. Uns nós roubassem. As idas para o Rio. As idas para o Rio. Não, como é que eu ia dizer? Éramos pobres, mas éramos alegres. E passávamos aqui coisas que acabavam por ser engraçadas. Putos medidos, fugimos para o Rio. Para o Rio S. E depois os nossos pais ninguém sabia onde é que a gente andava. Ia-nos procurar, e depois a gente já sabia o que é que nos calhava, que era toque de caixa, não é? Era um cinto a funcionar, era tudo. Mas pronto. O que é que acha que mudou nos últimos 50 anos? Em termos de tradições, morreram bastante, as pessoas tornaram-se muito individuais, tornaram-se muito a viver muito para si mesmas. Não há o espírito do coletivismo desapareceu um bocado. Agora está outra vez a voltar. Isso foi uma coisa que eu notei. Perdeu-se um bocado esse espírito. As tradições também culpa um bocado da própria sociedade, mas põe-lhes esse tipo de coisas, o consumismo, coisas fáceis de adquirir, e então nós perde-se um bocado isso, perde-se um bocado, por exemplo, um exemplo, nós tínhamos aqui temos ali um parque desportivo excelente, destruiu-se com o tempo, um temporal destruiu. É curioso que nós, enquanto tivemos um parque desportivo sem condições, era uma coisa, juntava lá malta, para aquilo. Pronto, hoje que temos um parque desportivo, já ninguém sequer se preocupam em recuperar o que lá está. Está um relevado sintético, tem uma data de coisas que estão ali, aliás, está-se tudo em destruição. Isso é que eu digo, quer dizer, o que é que fez com que aquilo se criasse? O que fez com que aquilo se criasse foi a própria sociedade que impôs. As restrições, a vida difícil, as coisas, por vezes, faz com que as pessoas se agreguem mais, não é? As pessoas juntam-se mais. Quando a vida se torna mais leve e mais ligeira, as pessoas têm mais tendência a sair e deixa-se um bocado as tradições para trás. Ultimamente, eu penso que a nova geração já está a tentar trazer essas coisas de cima e tentar reabilitar essas tradições, essas coisas antigas. E foi um bocado aquilo que eu senti ao longo dos anos. Foi justamente essa queda abrupta daquilo que a gente chamava de uma vida, no verdadeiro sentido, popular. Depois a liberdade, quando veio o 25 de Abril, trouxe-nos outras perspectivas. Logo as coisas abriram-se, inicialmente no mau sentido, e depois, eu falo aqui na aldeia, depois as coisas começam a abrir-se também, a própria exigência das pessoas, depois também nós começamos a saber reivindicar aquilo que, embora eu continue a dizer que nós podíamos aqui estar muito melhor, estar mais bem servidos de mais meios. Mas pronto, quer dizer, tem havido uma evolução e ultimamente tem-se notado uma diferença. Não me está a falar no sentido político. Não lhe cheguei a perguntar se fazia parte de alguma coletividade, alguma associação. Sim, eu que fiz aqui, eu trabalhei para aqui, fui um dos professores de escolas de formação de futebol, de miúdos de 8, 9 e 10 anos. Comecei juntamente com a Tata Carola, o António também, e começámos e levámos as coisas para a frente. E a única associação que eu faço, eu colaboro com toda a gente, mas não faço parte de confrarias, já também não gosto de galhos. Gosto das Pronto, mas participo sempre, tento sempre ativo. Agora vou participar lá na árvore que estão a fazer em baixo, na árvore de Natal com bocadinhos de lã e não sei o quê. Vou fazer a estrutura para a árvore,
Pronto, vou participando sempre dentro do que posso e para a coletividade e para a aldeia, pá, eu faço, não tenho problema nenhum. Mas pertencer, honestamente não pertenço. O que é que acha que falta na aldeia? Falta algumas vontades, espírito para arriscar, juventude para pôr as coisas a andar, para poderem mexer, porque já não se pode pedir às pessoas que fizeram e que viveram uma revolução outra. Pronto, pedia-se à juventude. A juventude agora talvez esteja. Isto também sofreu aqui tudo aqui que os outros sofreram, um decréscimo populacional, especialmente de jovens, e até saírem daqui para outros lados. E agora está-se a ver novamente um retorno, está-se a ver, eu lembro-me de ir ali à rua à noite e não via ninguém, 9 horas, 10 horas, não se via ninguém na rua. Não, hoje já se vê movimento, as pessoas já se vê. Havia pontos de encontro, os pontos de encontro, é aí que eu acho a grande falha de Almalaguês neste aspecto, é um ponto de encontro onde as pessoas possam reunir sem ser o café. Darem mais condições, por exemplo, na associação desportiva lá em baixo, na associação ser mais acolhedora, ter qualquer coisa que cativasse mais a malta nova, a centrar-se ali e a tirá-los dos cafés. Então, a partir daí, eu penso que as coisas, as iniciativas começavam, embora elas estejam a aparecer. Elas vão aparecendo. Mas, mesmo assim, eu acho que podiam fazer melhor. E eu contribuo com isso. Eu sou um bocado ambicioso nessas coisas. Ambicioso no aspecto da aldeia em si. Gostava que a aldeia tivesse que explodisse, porque se eu começar neste momento Almalaguês é o único dormitório da cidade disponível. Almalaguês é esta zona daqui, porque tudo quanto está à volta da cidade em termos de habitação e coisas do género, neste lado, aqui é o único lado que não está conspurcado, digamos assim, não está com. E eu penso que vai ser isso, e já se vê aí pessoas de cor, já se vê pessoas de outros lados a viver e a fazer alugueres, portanto, e vamos esperar que essas pessoas de facto fiquem por cá para poderem dar mais vida e mais juventude a isto, porque de facto é o que falta. O que falta é que a malta nova agora tome essas iniciativas.